Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Racionalidade Pentecostal e ao nosso curso de introdução à Teologia Pentecostal Clássica. Eu sou Wanderson de Oliveira e é uma alegria ter vocês aqui. Ao longo deste curso, nós vamos estudar as bases bíblicas, históricas e doutrinárias da Teologia Pentecostal Clássica, procurando compreender sua identidade e sua contribuição para a vida da Igreja. Este curso será composto por 9 aulas. Em cada uma delas, também disponibilizaremos um PDF com o conteúdo escrito, referências bíblicas e perguntas para reflexão. Você pode solicitar o PDF desta primeira aula através do e-mail que está na descrição deste vídeo. Vamos começar. Aula 1. O que é a teologia pentecostal clássica? Esta aula, assim como as demais aulas, está dividida em duas partes. Nesta primeira parte, nosso objetivo é preparar o fundamento. Antes de respondermos diretamente o que é a teologia pentecostal clássica, precisamos compreender primeiro o que é teologia e por que ela é importante para a fé cristã e para a vida da igreja. Isso é necessário porque a teologia pentecostal clássica não deve ser compreendida apenas como um conjunto de experiências espirituais, práticas de culto ou costumes denominacionais. Ela é uma tradição teológica cristã fundamentada nas Escrituras, inserida no protestantismo evangélico e marcada por uma atenção especial à pessoa e à obra do Espírito Santo. Portanto, antes de tratarmos de temas como batismo no Espírito Santo, dons espirituais, atuação do Espírito na igreja, missão e teologia lucana, precisamos começar com a pergunta mais básica: o que é teologia? Essa pergunta é fundamental porque não podemos falar de teologia pentecostal clássica sem antes compreender o que significa teologia da perspectiva do cristianismo. Depois veremos que a teologia não é apenas uma atividade acadêmica, ela também é uma tarefa da igreja. Em seguida, trataremos da importância da sistematização da Bíblia. A Bíblia foi organizada como um manual de doutrinas por assunto. Aqui entra a importância da teologia sistemática, ou da sistematização da Bíblia. Depois veremos que a teologia e a vida cristã não podem caminhar separadas. Boa teologia conduz o homem a Deus, conduz a adoração, fortalece a fé, enfim. Veremos de onde a teologia retira o seu conteúdo. Aqui falaremos sobre as 4 principais fontes da teologia, de onde a teologia retira o seu conteúdo, ou de onde a teologia constrói o seu saber. Então, perceba, esta primeira parte não começa com uma definição pronta do que é teologia pentecostal clássica. Nós vamos construir a base necessária para que, na segunda parte, essa definição do que é a teologia pentecostal clássica possa fazer sentido para vocês. Como proposto pelo caminho desta parte da aula 1, começamos com uma pergunta: o que é teologia? Como vocês estão careca de saber, em seu sentido básico, a palavra teologia vem de 2 termos gregos: theos, que significa Deus, e logos, que pode significar palavra, discurso, estudo ou reflexão. Assim, em sentido etimológico, teologia significa estudo ou discurso acerca de Deus. Essa definição está correta,
mas nós precisamos nos aprofundar nela. E por quê? Porque para a fé cristã, teologia não é qualquer estudo ou discurso acerca de Deus. Para a fé cristã, teologia não é qualquer especulação nem tentativa de construir uma ideia sobre o divino a partir da imaginação ou mesmo da razão. Para a fé cristã, a teologia parte da revelação de Deus. Isso significa que Deus tomou a iniciativa de se dar a conhecer. Mia Pirma destaca esse ponto ao lembrar que Deus só pode ser conhecido porque Ele mesmo se aproxima e se revela. Ou seja, o conhecimento verdadeiro de Deus não começa com o ser humano tentando alcançar Deus por seus próprios esforços. Ele começa com Deus vindo ao encontro do ser humano por meio da sua revelação. Se Deus não tivesse se revelado, poderíamos ter ideias, sentimentos, intuições ou especulações sobre o divino, mas não teríamos uma teologia verdadeira. Mas, ao mesmo tempo que Deus se revela, isso não significa que nós podemos conhecer Deus de maneira total ou exaustiva. Deus se dá a conhecer de forma verdadeira, mas continua sendo infinito, santo e incompreensível em toda a profundidade do seu ser. Nós conhecemos Deus porque Ele se revelou e até certo ponto dessa revelação nós o podemos conhecer, mas nós nunca seríamos capazes de esgotar o mistério do seu ser. Por isso que a teologia não existe para dominar Deus, reduzir Deus a conceitos humanos. A teologia existe para compreender, organizar e comunicar com fidelidade aquilo que Deus revelou. E se a teologia parte da revelação de Deus, então precisamos perguntar onde Deus se revelou. Veja bem, Deus se revelou na criação, manifestando sua grandeza, seu poder e sua sabedoria. Deus se revelou na história, conduzindo seu povo e agindo nos acontecimentos humanos. Deus se revelou por meio dos profetas, anunciando sua vontade e chamando seu povo à obediência. Deus se revelou de modo pleno e vivo em Jesus Cristo, o Filho encarnado do Todo-Poderoso. E para a Igreja, essa revelação foi registrada de maneira normativa nas Escrituras Sagradas. Quando dizemos que as Escrituras são normativas, estamos afirmando que a Bíblia é a regra, o padrão e o critério pelo qual a Igreja conhece a Deus, ensina sua fé, avalia suas doutrinas e orienta sua prática. Deus se revelou de várias formas, mas é nas Escrituras que essa revelação chega até nós de forma autorizada, segura e suficiente para orientar aquilo que devemos crer, ensinar e praticar. Isso significa que Deus estabeleceu em sua palavra tudo aquilo que precisamos conhecer para crer nele corretamente, obedecê-lo com fidelidade e viver de modo agradável a Deus. Nesse sentido, a Bíblia não é apenas um registro religioso importante, ela é a revelação escrita de Deus para a Igreja e a autoridade normativa da nossa fé. E essa revelação precisa ser lida, ensinada, confessada e aplicada pela Igreja. E é aqui que percebemos que a teologia não é algo distante da vida da Igreja. Ela faz parte da própria missão da
Igreja. A igreja, assim, precisa ler as Escrituras, interpretá-las, confessar sua mensagem, ensiná-la ao povo de Deus e aplicá-la à vida cristã. E é exatamente neste ponto que percebemos que a teologia não pertence apenas aos seminários, às faculdades ou aos especialistas. É claro que o estudo acadêmico da teologia tem grande valor, mas a teologia não se limita ao ambiente acadêmico. Ela pertence à própria vida da igreja. Stanley Orton, inclusive, insiste que a reflexão teológica deve servir à igreja. Ela não existe apenas para produzir conhecimento teórico, mas para fortalecer a fé, preservar a sã doutrina e capacitar o povo de Deus a viver de maneira fiel às Escrituras. Isso significa que a teologia existe para servir a igreja. Por isso, fazer teologia é tarefa da igreja. Além do mais, a teologia faz parte do dia a dia da igreja, mesmo que a igreja não perceba isso. Mas como é que nós podemos perceber na prática a igreja fazendo teologia? Quando a igreja confessa que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela está fazendo uma afirmação teológica. Quando o pastor prepara uma mensagem bíblica e procura aplicar corretamente o texto bíblico a ser exposto à vida da igreja local, ele está exercendo uma tarefa teológica. Quando um professor de escola bíblica dominical explica temas como a graça, pecado, santificação e transmite doutrina, ou seja, ele está transmitindo uma formulação teológica. E quando um cristão responde a alguém sobre quem é Deus, o que é salvação, o porquê existe sofrimento, ele também está comunicando uma compreensão teológica. Portanto, já sabendo que a teologia é tarefa da igreja e toda igreja faz teologia de algum modo, eu faço uma pergunta retórica e reflexiva. Como a sua igreja tem feito teologia? De maneira consciente ou inconsciente? Cuidadosa ou superficial? Bíblica ou equivocadamente? Reflita sobre essa questão. O que posso pontuar aqui, levando em conta o contexto da nossa aula até agora, é que fazer teologia é uma tarefa da igreja e essa tarefa precisa ser feita com responsabilidade, reverência e fidelidade à palavra de Deus para a boa saúde espiritual do povo de Deus. E se precisamos fazer teologia com responsabilidade, então não basta citar textos bíblicos de maneira isolada. Precisamos compreender como os ensinos da Bíblia se relacionam entre si. E é por isso que precisamos falar agora sobre sistematização. A sistematização é uma parte importante da tarefa teológica. Quando falamos em sistematização, não estamos dizendo que a Bíblia precisa ser corrigida, reorganizada ou completada pela teologia. A Bíblia é a palavra de Deus e sua autoridade permanece acima de qualquer sistema teológico. A questão aqui é outra. Os ensinos bíblicos não aparecem organizados como um manual de doutrinas por assunto. Nós não encontramos um único capítulo reunindo tudo sobre Deus ou outro reunindo tudo sobre Cristo. Na verdade, os ensinos bíblicos estão distribuídos ao longo de toda a Escritura em diferentes livros, contextos, autores e gêneros literários. É nesse ponto que a teologia sistemática se torna
importante para o fazer teologia. Ela nos ajuda a observar o conjunto das Escrituras, respeitar o contexto de cada passagem e compreender como os ensinos bíblicos se relacionam. Por exemplo, quando falamos sobre salvação pela graça, não construímos essa doutrina a partir de um único versículo. Observamos o ensino das Escrituras como todo, o que os evangelhos ensinam, que Paulo afirma, que os demais escritos apostólicos dizem, e como tudo isso se harmoniza na mensagem bíblica da redenção. Esse trabalho ajuda a igreja a ensinar com mais clareza, defender a fé com mais firmeza e aplicar a palavra de Deus com mais responsabilidade. Além disso, a sistematização protege a igreja contra um erro muito comum: transformar um único texto fora do seu contexto em uma doutrina absoluta. Mas é importante deixar claro que a teologia sistemática não substitui as Escrituras. Ela não está acima da Bíblia, não corrige a Bíblia e não cria novas doutrinas. Sua função é servir à compreensão da palavra de Deus. Ou seja, a teologia sistemática é uma ferramenta e apenas isso no fazer teologia. O fundamento continua sendo a Escritura. Depois de falarmos sobre a importância da sistematização, precisamos entrar em um tema relevante: o que a teologia deve produzir na vida prática do cristão e na vida da igreja. Veja bem, a teologia não existe apenas para encher a nossa mente de informações. Ela existe para nos conduzir a um conhecimento mais fiel de Deus e a uma vida mais obediente diante dele. Gordon Fee resume bem essa ideia ao afirmar que o objetivo final de toda teologia cristã é a doxologia, isto é, o louvor e adoração a Deus. Em outras palavras, o verdadeiro conhecimento de Deus não termina apenas em informação. Ele deve nos levar à adoração. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, sua graça, sua misericórdia, sua justiça e sua obra em Cristo, mais somos chamados a adorá-lo com referência, gratidão e obediência. A teologia também fortalece a fé. Uma fé sem conhecimento pode ser facilmente abalada por crises, dúvidas, falsas doutrinas e modismos, mas uma fé enraizada na palavra de Deus torna-se mais madura e firme à medida que vai conhecendo mais e mais a glória de Deus. Além disso, a teologia orienta a missão da igreja. Nós evangelizamos porque sabemos quem é Deus, quem é Cristo, o que é o pecado, o que é a salvação e qual é o destino eterno da humanidade. A teologia também desenvolve o discernimento espiritual. Em um tempo de muitos ensinos superficiais, a igreja precisa saber examinar tudo à luz da palavra de Deus. Quando a teologia é feita com responsabilidade e fidelidade à Bíblia, a teologia nos ajuda a conhecer melhor aquele a quem amamos, nos ajuda a servir com mais fidelidade ao Senhor, adorá-lo com mais profundidade, proclamar com mais empenho o Evangelho. Em outras palavras, a teologia orienta a nossa vida prática. E se a teologia orienta a nossa vida prática, o nosso dia a dia, então ela precisa estar fundamentada corretamente. Por isso agora nós vamos perguntar: de onde a teologia retira o seu conteúdo? Ou seja,
De onde vem o conhecimento teológico? Veja bem, a teologia cristã retira o seu conteúdo, ou constrói o seu saber a partir de 4 elementos principais: as escrituras, a tradição, a razão e a experiência. A primeira e principal fonte são as escrituras. Para a tradição evangélica, a Bíblia é a autoridade suprema de fé e prática. Isso significa que toda doutrina, toda prática ministerial, toda experiência espiritual e toda formulação teológica precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Aqui alguém pode perguntar: se Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, como vimos alguns slides atrás, por que dizemos que a Bíblia é a autoridade normativa da igreja? A resposta é que Cristo, de fato, é a revelação plena de Deus. Mas, na ausência física de Cristo entre nós, a igreja é dirigida pela revelação escrita que Deus nos deu, as Escrituras. Stanley Orton e William Menzies afirmam que a Bíblia é a autoridade que o Espírito Santo usa para dirigir o corpo de Cristo. Assim, a Bíblia não ocupa o lugar de Cristo. Ela testemunha Cristo, revela a vontade de Deus e orienta a fé e a prática da igreja. A segunda fonte é a tradição. Quando falamos em tradição, não estamos nos referindo apenas a costumes religiosos ou hábitos de uma denominação. Tradição aqui significa a memória da igreja, seus ensinos, interpretações, confissões, credos e reflexões desenvolvidas ao longo da história. Isso inclui os concílios, os pais da igreja, as confissões da reforma e toda a reflexão teológica ou não acumulada pela comunidade cristã durante os séculos. A tradição é importante porque ela nos lembra que não somos os primeiros a ler a Bíblia. Antes de nós, muitos cristãos estudaram as Escrituras, enfrentaram desafios doutrinários, defenderam a fé e procuraram compreender com fidelidade a revelação de Deus. Ignorar completamente a tradição seria ignorar a memória da igreja. Ao mesmo tempo, a tradição não possui autoridade igual às Escrituras. Ela deve ser respeitada, sim, valorizada, sim, mas sempre avaliada pela palavra de Deus. A terceira fonte é a razão. A razão é a capacidade que Deus nos deu para pensar, compreender, julgar, interpretar e organizar ideias de forma coerente. Na teologia, a razão nos ajuda a interpretar textos bíblicos, relacionar passagens, formular doutrinas e comunicar a fé de uma maneira clara. Mas aqui precisamos evitar 2 extremos. O primeiro extremo é colocar a razão acima da revelação. Quando isso acontece, o ser humano passa a julgar a palavra de Deus a partir de seus próprios critérios, e o que ele não compreende pelos seus próprios critérios tende a rejeitar. Nisso, muito do que é a fé cristã é rejeitado. Além disso, esse caminho conduz fatalmente ao racionalismo filosófico, que parte da ideia que se não pode ser explicado pela razão, não pode ser aceito. Inclusive, os reformados vão ficar revoltados comigo agora. O racionalismo filosófico influenciou e muito o protestantismo reformado e o luteranismo europeu.
O segundo extremo é desprezar a razão, como se pensar, estudar e interpretar as escrituras fossem sinais de falta de fé. Isso também é perigoso, porque uma fé que rejeita a reflexão organizada das escrituras torna-se vulnerável a erros, manipulações e falsas doutrinas. A verdade é que a razão é importante, mas ela deve servir à revelação, não governá-la. Amém? A quarta fonte, e não menos importante por isso, é a experiência. Quando falamos em experiência, estamos falando da fé vivida na prática. Não é apenas aquilo que o crente afirma crer, mas também como essa fé é experimentada e expressa na vida diante de Deus. A experiência assim envolve a conversão, a oração, a adoração, a comunhão com a igreja, a santificação, o serviço cristão, as lutas da caminhada e a percepção da ação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Nesse sentido, a experiência funciona como um testemunho da fé. Ela mostra como aquilo que cremos é vivido concretamente na vida cristã. Mas é importante deixar claro que a experiência não cria doutrinas. Ela pode confirmar, ilustrar e testemunhar a fé, mas não possui autoridade para corrigir, substituir ou acrescentar algo à revelação bíblica. Exatamente por isso, toda experiência precisa ser examinada à luz da Bíblia. Depois de entendermos essas 4 fontes, precisamos perguntar: como a teologia pentecostal clássica compreende a relação entre escritura, tradição, razão e experiência? Vamos lá. Para a teologia pentecostal clássica, as escrituras, a tradição, a razão e a experiência são importantes para a reflexão teológica, mas não possuem a mesma autoridade. A tradição auxilia na interpretação, ela nos coloca em diálogo com a história da igreja e com os cristãos que vieram antes de nós. A razão organiza o pensamento, ela nos ajuda a interpretar corretamente a Bíblia, relacionar textos bíblicos, formular doutrinas e comunicar a fé de maneira coerente. A experiência testemunha a ação de Deus. Ela mostra que a fé cristã não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade vivida na comunhão com Deus e na atuação do Espírito Santo. Somente dessas 4 fontes, as Escrituras estabelecem doutrina. Somente as Escrituras está acima dessas demais fontes e fontes essas importantes. Esse é o ponto central para a teologia pentecostal clássica. Somente a Bíblia tem a palavra normativa para a igreja. E aqui eu preciso derrubar um espantalho. Espalham por aí que para a teologia pentecostal clássica as manifestações do Espírito Santo, como, por exemplo, as visões, as profecias, estão acima da Escritura. E isso não procede, embora o pentecostalismo clássico valorize as manifestações espirituais. Para a teologia pentecostal clássica, essas manifestações espirituais também estão submetidas às Escrituras. Só para resumir, a tradição auxilia, a razão organiza, a experiência testemunha, mas somente as Escrituras governam a igreja. Chegamos ao final desta primeira parte da aula 1. Na segunda parte veremos que
Existem diferentes tradições teológicas e finalmente responderemos a pergunta central desta aula: o que é a teologia pentecostal clássica? Eu digo que nós já temos base suficiente para avançarmos e respondermos a pergunta que dá tema a esta aula. Lembrando, você pode solicitar o PDF desta aula através do e-mail que está na descrição deste vídeo. No PDF você encontrará o conteúdo desenvolvido, as referências bibliográficas completas e questões para reflexão. Deus abençoe você e até a próxima parte.